por enquanto, queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos e a todas para esta terceira série dos encontros com o GT, o Grupo de Trabalho Públicos e Audiências da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a SOPCOM. Este é o primeiro encontro desta terceira série, que regressa este ano, depois de duas temporadas que foram bastante produtivas em termos de reflexões, de ligações, nomeadamente entre as dimensões exploradas por este grupo de trabalho e também por outros grupos de trabalho da SOPCOM. Portanto, a ideia aqui é precisamente entrecruzar olhares, saberes, até âmbitos disciplinares, com a dimensão dos públicos e audiências. Portanto, queria mais uma vez reiterar as boas-vindas a todas e a todos, e em particular aos nossos participantes mais ativos nesta sessão, que eu já apresentarei em seguida. E esta sessão, em particular, ela procura articular a dimensão dos públicos e audiências com temáticas que estão associadas tanto ao grupo de trabalho de publicidade, como também ao grupo de trabalho de políticas, regulação e economia dos média. Esta sessão vai contar com duas comunicações, comunicações estas que depois serão seguidas de debate e de diálogo entre todos. Uma comunicação que tem como título o advertising, e agora estará o target alinhado com o politicamente correto. Esta comunicação vai ter, enfim, como apresentadores o professor Paulo Pinto Silva e também a doutora Paula Dias Aguiar, e uma outra comunicação que vai ter como participante a professora Mariana Lameiras, e que se intitula A Participação dos Públicos no Governo Eletrónico e nas Políticas para a Comunicação, reflexões a partir de resultados de investigação. Eu talvez possa fazer, em relação aos nossos apresentadores e participantes, vou fazer, enfim, um pequeno resumo do seu trajeto. Portanto, o Paulo Pinto Silva, ele é doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de Coimbra, e detentor do título de especialista em marketing e publicidade pelo Instituto Politécnico de Viseu, e é atualmente professor adjunto na Escola Superior de Educação de Viseu, onde leciona várias unidades curriculares que estão relacionadas tanto com a publicidade como o marketing, e é também coordenador da área disciplinar de Ciências Sociais e membro da comissão coordenadora do mestrado em Comunicação aplicada no Instituto Politécnico de Viseu. Já a Paula Dias Aguiar é investigadora bolseira da FCT, no SEX, no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, da Universidade do Minho, é doutoranda em Ciências da Comunicação pela mesma universidade, e desde 2011 é docente universitária, com vários cursos e formações que incidem sobre ativismo de marcas, planeamento de comunicação e também ainda redes sociais digitais. Por fim, mas não por último, a Mariana Lameiras é doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, é atualmente investigadora da Unidade Operacional da Universidade das Nações Unidas para a Governação Eletrónica Orientada para Políticas Públicas, e é a coordenadora do POLOPS, o Observatório das Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura, do SEX, e tem como áreas de interesse bastante diversificadas, nomeadamente a participação para a cidadania, o governo eletrónico no local, médias digitais, regulação dos médias e políticas para os média e para a comunicação, e é ainda gestora de um projeto de investigação no âmbito da governação digital, e é também co-coordenadora do grupo de trabalho da SOPCOM sobre políticas, regulação e economia dos média, e ainda colaboradora nacional do Observatório Europeu do Audiovisual. E a todos mais uma vez agradeço muito
a presença e a participação, esperando que estas propostas de comunicação estimulem reflexões e um diálogo depois com a audiência presente, a quem, obviamente, agradeço também a presença. Eu passo então a palavra ao Paulo Pinto Silva e à Paula Dias Aguiar, que apresentarão a comunicação com o título Woke Advertising, e agora estará o target alinhado com o politicamente correto. Mais uma vez, muito obrigada. Depois terão de ligar o microfone, sim, Sim, às vezes sim. é esse Estás-me a motivo. ouvir? Muito bem, muito bem, muito Pronto. bem, obrigada. Paulo, acho que antes de começar eu queria agradecer o convite, né? Nós vamos fazer essa apresentação em parceria, agradecer o convite e também, particularmente, agradecer a presença, né, da minha orientadora, a doutora Ana Duarte Mello, e falar que é realmente assim muito gosto poder partilhar um pouco da investigação. Não queria só fazer essa abertura, o Paulo vai começar a falar, mas para fazer essa nota de agradecimento da presença da professora Ana aqui comigo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas. Gostava, em nome, obviamente, do GT da Publicidade, agradecer o convite às professoras Maria José Brites e Marisa Torres da Silva. Acho que é um prazer também trocarmos, de facto, este tipo enfim, de reflexão entre GTs. Eu perguntava só se estão a ver o ecrã completo. Muito bem. Que eu estou a utilizar uma aplicação. E basicamente nós estamos os dois, portanto, eu e a Paula Aguiar, tentando fazer aqui enfim, uma divisão quase de tarefas. Eu com uma parte que vem mais no seguimento de um evento que nós realizamos em novembro de 2024, em que o tema era este exatamente que conseguem ver o woke advertising. E este woke levou-nos para uma série de reflexões na ESEC, onde tivemos não só agências, tivemos também, obviamente, organizações e especialistas a discutirem estes temas. Eh, o nosso ponto de partida, obviamente, foi olhar para a questão woke e olhar um pouco para as origens. E este woke descobrimos com a investigação e com alguma revisão de literatura que fizemos, que vinha muito desta noção do acordar, do despertar, e este despertar está muito ligado com este senhor William Kelly, que basicamente escreve um artigo em 1962 no New York Times, onde aborda, curiosamente, há alguém que diz às páginas tantas que a palavra woke só surge mesmo no título do artigo, portanto não surge no corpo de texto, mas onde ele aborda, de certa forma, a utilização que ele considera inapropriada do calão negro pela raça branca. E basicamente é a partir daqui que esta palavra parece que entra num léxico enfim, até ali do bairro onde ele reside, em Harlem, e floresce com as conotações que hoje nós, obviamente, viemos a encontrar. Curiosamente, há uma ligação, eu não, sinceramente, não consegui aprofundar o suficiente, porque ele reflete sobre uma comunicação que é feita num metro, sobre, enfim, que aparece em diferentes linguagens, e há uma tradução que é feita a partir do calão negro, que, que inapropriadamente, conforme ele reflete, ligam à cultura, neste caso beatnik, e daí depois, obviamente, que todas as questões
raciais e alguma desigualdade vem-se a revelar. Ele é um escritor, tem alguma também produção cinematográfica, mas basicamente é aqui neste artigo que está um pouco das origens deste movimento. Como, enfim, vários estudos têm vindo a demonstrar, a publicidade é uma área de atividade que tem estado sempre muito atenta àquilo que vai acontecendo à sua volta, eh, muitas vezes de uma forma genuína, se nós sabemos, outras, enfim, noutros momentos com, obviamente, algum interesse comercial, não é? Há uma série de especialistas que dizem que a publicidade basicamente tem um propósito, que é vender, seja produtos, serviços, ideias, etc. E é por isso que, em muitos casos, acaba por ser até algo polémica, exatamente enfim, por essa vontade de vender qualquer coisa, estar sempre muito, muito presente. Bem, mas o advertising basicamente é isto: é a ligação da publicidade a estes movimentos, a estas causas sociais, que, e foi algo que nós discutimos também no nosso encontro, quando obviamente tivemos também a intenção de ter agências presentes, que aquilo que nós chamamos o politicamente correto na publicidade, ou seja, participar ou não muitas vezes nestas causas, trouxe em especial estas três primeiras palavras, noções de censura, de imposição e de inibição, porque o criativo, ou a dupla criativa, ou o diretor criativo, ou a equipa criativa de uma agência, gosta sempre de correr, obviamente, alguns riscos. E correr alguns riscos é muitas vezes estar, vamos lhe chamar, naquelas manifestações criativas, fazendo aqui um pouco a ponte para as manifestações de outras causas sociais, mas estar exatamente à frente daquela manifestação criativa, no sentido de poder se tornar visível, de poder comunicar de facto uma vontade ou um desejo, sempre, e isto aqui também nos deixou também, entre parênteses, com a ética. Nós não falámos de regulamentação, falámos mais de ética, sabendo que essa própria ética é uma linha de facto muito tenue e é por isso muitas vezes fácil de encontrarmos opiniões completamente contraditórias. Há quem goste muito, há quem não goste nada, e estamos sempre de facto entre aquela linha do que está bem ou do que está mal. Não propriamente por vezes, enfim, as agências cumprem todos os requisitos, portanto, e não há qualquer tipo. Ainda agora falámos desta campanha também da Control. Não falámos na altura, porque depois isto enfim, é um exemplo mais recente, mas falámos de algumas campanhas da Control e havia de facto sempre muitas pessoas, uns que gostavam mais, outros que gostavam menos, mas a agência basicamente que desenvolvia e que desenvolveu as campanhas, tem vindo a desenvolver, cumpre todos os propósitos em termos de regulamentação da publicidade. Portanto, é sempre uma discussão quando chegamos à ética um pouco complexa. No entanto, há alguns aspectos que foram, enfim, interessantes e que as agências também revelaram, que é basicamente o risco faz parte da atividade publicitária. Quando nós falamos em pensamento lateral e outras técnicas para, de facto, tornar as mensagens menos ou mais óbvias conforme o interesse, mas o pisar o risco faz parte do trabalho publicitário. Portanto, o publicitário não gosta de sentir a tal censura e estar preso a alguns limites que muitas vezes o próprio cliente pode eventualmente referir na fase do briefing, mas, enfim, entendeu-se e chegou-se à conclusão que de facto o risco faz parte e é talvez uma parte da solução da própria campanha. Mas por outro lado, e olhando para as organizações, porque conforme referi, tivemos também uma organização presente, esse aspecto, enfim, não é de tomada de decisão fácil, exatamente conforme aqui ou tentamos apresentar com esta figura do livro, do último livro do Cabo Ferrer, que tem a ver com a construção da reputação. Neste caso, a representante portanto, da empresa que esteve presente, um dos aspectos que referiu é, de facto, algum receio, porque esta reputação envolve
um enorme investimento, também em termos temporais, e muitas vezes com o receio da cultura de cancelamento, leva muitas vezes as agências, ou das duas uma, ou descartarem um pouco esse risco para a agência e depois logo se vê, até à aprovação, muita coisa pode acontecer e a campanha pode ir de vez em quando sendo alterada ou retificada, ou muito pelo contrário, tem logo alguma, enfim, tem vou dizer, algum receio de arriscar demais e estabelece alguns limites mais rígidos à própria agência. Portanto, foram dois lados, se quisermos, do processo. Portanto, o lado da agência que gosta de investir exatamente nesse risco, e o lado da organização que vê, obviamente, com alguma moderação, exatamente com o receio de ser, de certa forma, cancelada. Obviamente que estudámos alguns casos e levámos alguns casos, não vamos aqui também os referir, portanto, temos um caso principal. Estudámos o caso da Control, mas foram umas campanhas anteriores e, por acaso, obviamente não temos tempo para isso, mas quem quiser pode ir à procura. Esta é uma imagem da última campanha da Control polémica, porque tinha um headline do género, não tenho as palavras exatas, mas o problema é quando tiramos a casca e está lá uma minhoca. Basicamente, a campanha depois foi retirada com um pedido de desculpas da própria Control. Portanto, depois de muitas pessoas, de facto, criticarem a campanha e muito pelo contrário, outras a apoiarem e até não gostarem de ter sido retirada do ar a própria campanha. Vimos também alguns casos, neste caso do IKEA, sem ser esta campanha principal, e fugimos também, ou não andámos só à volta das causas sociais, abordámos também outras temáticas, como por exemplo a IA, esta campanha da Volkswagen, onde a Elis Regina, que já faleceu, surge a conduzir e a cantar, e que também surge, enfim, criou alguma polémica no Brasil. Portanto, não tivemos só cingidos a estas causas sociais. No entanto, e para a apresentação de hoje, e na altura também já o tínhamos referido, escolhemos o Grande Prémio do Clube da Criatividade de Portugal, uma campanha que grande parte das pessoas conhecem, que é a célebre estante dos 75.800 euros. Portanto, ganhou o maior prémio deste ano do Clube da Criatividade, tanto com esta campanha do IKEA. A agência foi a usina. Por acaso, simultaneamente, a Susana Albuquerque, que é presidente do CCP, já inclusive também falou sobre a campanha. E eu, antes de continuar, vou só passar este vídeo para que, pelo menos, para relembrar exatamente o fenómeno da campanha. E quando é que a política portuguesa entra na estratégia de uma das maiores empresas de mobiliário do mundo? Assim. É uma revolução. Para mim, está top. E de repente todos falavam disto. A questão é, porquê é que adoramos tanto isto? Porquê é que achamos tanta graça? Quando começas a receber uma data de gente a dizer-te: já viste a campanha do IKEA? Tudo começou em janeiro com um briefing de preços baixos, mas não era fácil sobressair. Queríamos estar nas conversas das pessoas e o assunto do momento era claro. Por isso, decidimos brincar com o contexto que estávamos a viver. Mas houve um MUPI que se destacou. O cartaz recordava um número que ficou na memória de todos: 75.800 euros em dinheiro. O dia em que o MUPI saiu para a rua também ficará. Houve um cartaz que deixou o mundo político a ferver. E achei aquilo brilhante, achei aquilo muito corajoso. Há muito tempo que uma publicidade não tinha tanto impacto. Pode haver guito guardado no meio das estantes suecas. Foi mais do que um anúncio. Foi um fenómeno popular. Já comprei estantes no IKEA. Fizeram um cartaz a dizer: gastar uma estante que é boa para guardar livros e também 75.800 euros. Portanto, o IKEA fez aquilo, teve imaginação, faz muito bem. De repente aparece uma campanha assim
boa, bem escrita, e nós pensamos, tipo, foda-se, isto é bom. E depois de estar na rua, ninguém quis ficar para trás. Como é hábito numa democracia, houve alguma oposição. Agora, isto parece-me duvidoso. Mas contra factos, não há argumentos. IKEA. 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 En Portugal, la nueva campaña publicitaria de IKEA se ha vuelto viral. Desculpem, mas eu não consigo mudar aqui o slide. Não sei o que é que está a passar com o meu rato. Paulo, quer que eu tente partilhar? Eu não estou a conseguir. Já não estou a conseguir. Vamos ver que eu agora acho que. Mas acho que alterei agora isto aqui. Desculpem, tenho que. É que tenho o meu rato, não sei se. Estou com uma interferência no ecrã. Desculpem. Paulo, eu não sei se consegue. Eu vou tentar derrubar a vossa partilha e partilhar aqui. É que o meu rato não para de se mexer. Pronto, deixa eu ver aqui. Já estão a ver a minha tela? Sim. Sim? Pronto. Peço desculpas, deixa eu só voltar para o ponto onde o Paulo estava a apresentar. Acho que foi aqui, não, Paulo? Sim, foi. Sim, Desculpem, pronto. não sei o que se passa. Pronto, o vídeo serviu só de facto para relembrar a campanha. Dois ou três aspectos que nós realçamos, ou seja, aquilo que nós chamamos o tal pensamento lateral, não é? O facto de as pessoas, muita gente não conheceu esta campanha. Esta campanha envolveu outros produtos, portanto, não foi uma campanha apenas e só centrada exatamente na estante. Mas este pensamento lateral, este facto tão simples que foi juntar uma informação, neste caso, enfim, de um caso que aconteceu com o governo, e exatamente com aquilo que nós chamamos o real-time marketing, não é? Aproveitar, de facto, esta onda e aproveitar um momento de um happening para exatamente fazer campanha, e nós sabemos que hoje, inclusive a possibilidade de gerar conversa através das redes sociais, acaba por despoltar efetivamente o resultado destas campanhas que se tornaram, neste caso aqui, como vimos no vídeo, viral. Nós falámos depois também de uma série de outros aspectos, nomeadamente algumas métricas, vimos ali algumas que são mais importantes, como o caso do Earn Media, mas voltando um bocadinho ao tópico. E aqui nós encontramos efetivamente uma série de opiniões completamente contraditórias, especialistas que de facto sentiram que a publicidade não devia de forma alguma tocar efetivamente, aqui como o Carlos Coelho refere, nestas feridas da democracia. Paula, força. Um, Conforme referi, a Susana Albuquerque, que foi diretora criativa, mas que também tem o posicionamento enquanto presidente do CCP, refere aqui a audácia, não é? Refere arrojo, no sentido, lá está, da agência assumir o risco, efetivamente, de comunicar desta forma. Outros especialistas que reforçaram efetivamente este arrojo, mas também esta oportunidade, relembrando esta questão do real-time marketing, ou seja, da publicidade também estar alinhada com enfim, estas opiniões que na altura se tornaram públicas por causa do caso que foi criado. No entanto,
O IKEA preocupou-se muito e teve que ativar uma ação de comunicação específica para isso, em termos de assessoria de comunicação, para, enfim, barrar qualquer tipo de entendimento no sentido de haver uma ligação política ou haver alguma intenção política da própria empresa. Portanto, foi algo que, a certo ponto, neste caso, a empresa percebeu este efeito viral e que tinha que, de certa forma, colocar um travão na própria viralidade. Depois o movimento Somos Todos IKEA, que foi algo que as empresas também aproveitaram, lá está, nessa viralidade também de se juntar à campanha. E por último, uma referência também diretamente do público, porque não sei se recordam, estávamos ali prestes a ter eleições e houve inclusivamente queixas na Comissão Nacional de Eleições, portanto, contra a campanha, inclusivamente contra a marca, que foi basicamente um exemplo que depois que no vídeo vimos, portanto, em termos da cobertura de mídia foi extraordinária, não é? E praticamente na altura não havia ninguém que não falasse nesta campanha. Eu não referi no início, vou referir agora. Obviamente que eu tinha este propósito, de certa forma, também de passar estas informações do nosso encontro. Não estivemos propriamente a falar de audiências, mas praticamente os públicos, o target, esteve sempre presente na nossa discussão, mas melhor do que nós, e tratando-se também do GT de audiências, era termos, neste caso, a Paula, que é uma pessoa que está neste momento a discutir estes fenómenos, para, de certa forma, enfim, passarmos um bocadinho, neste caso aqui será da prática à teoria, mas com muitos case studies que a Paula tem estudado. Não, obviamente que também não os podemos trazer todos, mas julgo que assim o processo ficará completo também com este trabalho que a Paula está neste momento a realizar. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Então, dando continuidade a essa reflexão em relação à participação ativista das marcas e das empresas e como há essa recessão em relação a esse tipo de conteúdo pela audiência, nós vamos trazer aqui alguns pontos de reflexão, um pouco mais teóricos, mas também muito na vanguarda do que se tem estudado sobre a recepção da publicidade. Como o Paulo bem falou, existe essa prerrogativa, né? Essa tendência das marcas de trabalhar o ativismo como uma forma de chamar atenção, é uma forma de criar um diálogo, uma forma, inclusive, de estar atrelada ao espírito do tempo, mas há algumas diferenciações importantes a nível de público, né? Especificamente da cidadania através do consumo, que é essa divergência entre o que vem a ser o ativismo de marca, ou considerado um ativismo de marca, e um ativismo de mercado, né? Existem muitos pontos em comum entre as duas definições, mas existe uma diferença importante, que é o conhecimento do ativismo de marca vem dessa influência social e de poder que existe nas marcas a nível comunicacional, e o ativismo de mercado, ele tem, sim, um protagonismo muito maior das pessoas, né, numa mobilização de pessoas e de organizações a nível de pressionar as marcas, pressionar o mercado, pressionar a, as políticas das marcas, né, para que elas possam trabalhar numa sintonia maior com o que há necessidade na sociedade. Ou seja, existe claramente aqui uma ação e reação, não necessariamente uma mais forte ou menos forte do que a outra, não é esse o sentido, mas de que existe sim uma pressão de cima para baixo quando nós estamos a falar de ativismo de marca, como fica muito claro em relação ao caso do IKEA, e um ativismo de mercado, que é esse retorno essa recepção dessa mensagem, né, pelos públicos. E também há um ativismo de mercado que pressiona as marcas para que mudem de atitude, para que mudem a sua comunicação. E aí existe uma série de ações possíveis para que haja essa pressão e esse diálogo e esse entendimento entre a publicidade e a audiência.
Um fenômeno muito importante nesse jogo, né, nesse jogo comunicacional entre as marcas com uma comunicação ativista e o público atual, né, principalmente o público mais jovem, é um conceito muito novo, né, que fala sobre essas ações baseadas no consumo como uma forma de engajamento e de expressão. Então, o consumerismo político, diferente do consumismo, são conceitos diferentes, mas o consumerismo político é exatamente utilizar o consumo de forma individual ou coletiva e ações que envolvem consumo para trabalhar essas preferências e para, de alguma forma, criar essa pressão no mercado para que o mercado modifique e fique mais alinhado a valores éticos e valores de cidadania. Então, o consumerismo político, ele pode ser trabalhado de diversas formas, com diversas ações, como eu falei, e dentro desse conceito também há um outro conceito paralelo, que é o conceito de consumidores cidadãos. Então, o conceito de consumidores cidadãos, ele é amplo, ele tem várias nuances, mas basicamente ele está atrelado ao consumo, transformando o ato de consumo numa ação política, né? Não desvalidando outras ações, mas utilizando o consumo também como uma forma de pressão e de movimentação, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, esse exemplo eu vou deixar aqui um link. Esse exemplo dessa foto, ele foi um estudo de caso de um artigo que consta no livro do Sexo chamado A Publicidade na Era da Hiperestimulação, onde essa foto foi retirada da parada do orgulho LGBTQIA+ do Porto, há 2 anos atrás, onde nós vemos, né, duas mulheres que estão com um carrinho de compras, e nesse carrinho de compras você lê um cartaz chamado LGBT+, não LGBTI+, marca registrada. Nesse mesmo carrinho de compras, nós temos um outro cartaz ao lado, que não dá para ver na foto, mas está bem explicitado no artigo, onde se diz: a minha orientação não é para o consumidor final. Então, claramente, uma crítica dessa apropriação do discurso das marcas, apropriação dos discursos dos movimentos sociais, sejam eles plurais, pela publicidade e pelas marcas, né? Então, claramente, é aí uma força contrária a essa apropriação do discurso. E pensando em como as marcas estão trabalhando esses discursos, e existe uma parte da audiência que aplaude essa apropriação, ou seja, que não vê isso como uma conotação negativa, e sim vê isso como uma forma positiva de utilizar a amplitude da comunicação publicitária a favor das causas, a favor das políticas. A autenticidade, ela é um fator importante a ser pensado. Então, existe sim uma forma de fazer ativismo de marca autêntico. Existe uma série de questões envolvidas, inclusive o que o próprio Paulo falou sobre notoriedade. As empresas, elas trabalham e gastam muito para alcançar notoriedade e reputação. E como é que é possível trabalhar um tipo de ativismo de marca, mas que tem uma percepção de autenticidade? Aqui eu trago também a outra versão, né? Nós falamos do woke advertising, que é o fazer das marcas, e o work washing, que é muitas vezes a crítica a esse fazer das marcas. O woke washing, ele é exatamente uma descrença da autenticidade e da intenção das marcas para com os movimentos sociais e as suas agendas. Aqui eu trago só um exemplo ilustrativo, nós não vamos nem falar muito sobre ele, mas também deixo um case muito emblemático da Pepsi, que usou uma participante da família Kardashian, né, muito influente, e reproduziu numa campanha publicitária um ato, né, das manifestações do Black Lives Matter. Então, aqui você vê claramente que há mesmo uma apropriação de discurso muito desconectado, né, muito midiática, muito sem propósito. Também a título de exemplo e também trazendo aqui para as discussões,
não faz parte da investigação com uma forma muito aprofundada, mas eu acho que é também um caso muito emblemático e extremamente recente. Nós não temos nem 3 meses, né, 2 meses aí, nem 2 meses completos dessa campanha. Então, uma campanha da Mel, que estreou no dia 1º de dezembro, uma campanha de Natal, que tem como tema Somos uma Só Família. Então, ela foi uma campanha amplamente divulgada, televisão, site, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Só a título também de números e de informações, no dia 9 de janeiro, nós tínhamos aí 1.397.000 visualizações, isso números apenas de YouTube. Alguns comentários, né, e likes da campanha. E aí, só para entender o quão polarizado é essa situação, o quanto existe aí de discussão, e também o quão observar o campo social no momento da campanha, autenticidade e todos esses fatores faz diferença. Aqui também, sem nenhum critério mais aprofundado, não querendo trazer novamente como um estudo de caso, mas apenas como pauta para o debate, alguns comentários feitos no YouTube da campanha, isso no YouTube oficial da campanha, oficial da marca. Então, comentários realmente que chamam para o boicote, que chamam para o bloqueio, que falam que vão trocar de empresa, enfim, criticando abertamente a política e o discurso. Então, não só o discurso da marca, semioticamente ao filme, né, uma cena ou outra cena, mas realmente falando economicamente, chamando para o boicote e para o bloqueio da empresa. Ao mesmo tempo, há um recorte também muito mais, vamos dizer assim, positivo para a marca e numa outra rede, que é o Instagram. E aqui também gostaria de fazer um parênteses, que esses recortes também foram feitos antes da declaração de Mark Zuckerberg sobre a questão dos filtros e do que ele vai vir a trabalhar agora, a Meta vai vir a trabalhar nos comentários de redes sociais, mas aqui claramente comentários muito mais envolventes positivamente, apoiando a marca, apoiando a campanha, e de uma forma muito massiva e muito clara. Também nós temos muito mais comentários vamos chamar assim, de perfis, que claramente são perfis que nós chamamos trolls, ou seja, perfis ali que estão só pela ordem da polêmica no YouTube, e também muito mais comentários com perfis reais masculinos, e no Instagram muito mais perfis reais femininos e muito menos perfis falsos, ou que claramente, nota-se claramente, perfis falsos, né? E aqui, já para concluir, já estamos aqui em cima do tempo, alguns pontos de reflexão sobre essa dinâmica das marcas e dos públicos em relação à publicidade ativista. A autenticidade é, sim, um grande ponto-chave, tanto para uma boa recepção, mas também para boas discussões, mesmo quando não tão receptivas, em relação à publicidade e quem está a fazer essa publicidade, ou seja, as marcas por trás das narrativas. Um outro ponto importante dentro dessa ação e reação das dinâmicas da publicidade é a questão do campo polarizado. Isso também é muito determinante para essa recepção da publicidade. O quão mais polarizado estiver o campo, quão mais discursivo e aberto estiver nas redes sociais, isso acaba também trazendo danos, muitas vezes negativos, para a marca. E também, por último, a questão do envolvimento do consumo nessa construção de identidades sociais, construção de valores sociais, construção de valores midiáticos, né? O quanto as pessoas utilizam também essas redes e utilizam essa recepção da publicidade, essa visibilidade forte da publicidade para criar também as suas próprias imagens de consumo e as suas próprias imagens sociais, sejam elas consumeristas ou não consumeristas. Então, quanto há esse envolvimento também dos indivíduos com a publicidade como uma forma de espelhar as suas identidades. Bem, queria agradecer a atenção de todos, né, dar a palavra ao Paulo também, e estamos aí abertos para as discussões
e dúvidas e debates. Muito obrigada, Paulo e Paula, por esta apresentação tão interessante e com conceitos desde o consumerismo político, consumidores cidadãos, ativismo de marca autêntico, também o woke-washing, com estudos de caso concretos e que são muito estimulantes, certamente, para a nossa reflexão final. E eu passaria em seguida a palavra à Mariana Lameiras, que fará a sua apresentação e que certamente também trará pontos muito interessantes para reflexão, e é uma apresentação, uma comunicação que tem como título, e aliás já tinha referido, e que tem a ver com a participação dos públicos no governo eletrónico e também nas políticas para a comunicação, e são reflexões que partem de resultados de investigação que a Mariana tem feito e que partilhará connosco. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada às nossas queridas coordenadoras do GT, a professora Marisa, a professora Maria José. Obrigada pelo convite. É sempre tudo tão corrido, que é ótimo quando podemos parar um bocadinho e dedicar aqui uns minutos a refletir em conjunto e a trocar ideias e a ver pontos de interseção entre interesses tão diferentes como são os nossos, não é? Como investigadores. Conseguem ver a minha apresentação no ecrã? Sim, eu não consigo vê-la, mas eu imagino que sim. Deixa-me só, minha tela, cá está. Vou pôr isto em full screen, se descobrir como é que faço. Isto mudou o zoom. Pronto, agora sim, conseguem ver. Deixei de vos ver, mas qualquer coisa, a Marisa, professora, por favor, interrompe-me, porque eu neste momento perdi o ecrã com as carinhas dos participantes, e por isso vou tentar só, assim, de forma muito resumida, deixar algumas notas daquela que foi a promessa para este encontro, que já percebi, como sempre, foi muito ambiciosa. Mas vou tentar ser breve e vou tentar deixar aqui alguns pontos-chave a partir de trabalhos de investigação que eu fui fazendo. Então, o meu background em ciências da comunicação procura agora articular interesses diferentes, e como trabalho numa instituição internacional dedicada ao governo eletrónico e continuo ligada às ciências da comunicação, procuro sempre estes pontos de interesse comum. Por isso é que nesta apresentação procurei refletir sobre a participação. Claro que nós aqui podíamos desde já tentar fazer a ponte e refletir sobre os públicos e sobre as audiências. Não fiz isso, portanto não quis com esta apresentação trazer qualquer tipo de distinção ao nível conceptual. Portanto, aqui o objetivo é pensar sobre a participação do ponto de vista do envolvimento dos cidadãos, para a promoção de uma cidadania ativa, de uma cidadania crítica, portanto o envolvimento das pessoas, o envolvimento de diferentes atores e de diferentes stakeholders a partir de áreas diferentes de investigação. Como eu estava a dizer, então, procurei fazer isso deixando algumas notas breves em jeito de introdução. Depois também tentar partilhar algumas ideias em torno do conceito de participação, sobretudo em torno do conceito de participação eletrónica. Falamos muito agora da participação eletrónica ou da e-participação, se assim quisermos, mediada pelas tecnologias de comunicação e de informação, mas convém que não nos esqueçamos que a participação é também através do digital, e a promessa do digital era ou é ainda, até sob o ponto de vista de alguns investigadores, uma promessa de que vai ser mais participada, vai ser mais ativa com os desenvolvimentos tecnológicos e com as ferramentas para nos colocar hoje em contacto, mas convém que nos lembremos que também tem que ser e deve ser analógica ainda, e que deve combinar estas duas formas para não deixar também ninguém de fora, e até como um instrumento
que procura a inclusão e que procura a construção de comunidades inclusivas. Num terceiro momento, nesta apresentação, procurei então trazer algumas ideias-chave, deixar algumas notas de alguns resultados de investigação, mas que têm, sobretudo, como objetivo fazer-nos refletir em conjunto, depois no momento da discussão, tentarmos refletir em conjunto. Como não podia deixar de ser, e considerando que a grande maioria das pessoas com quem vou interagindo não conhece o NUIGOV, dei-me ao luxo de incluir aqui 2 slides sobre o NUIGOV, só para dizer que é uma instituição internacional que está aqui sediada em Guimarães, que tem funções relacionadas com a investigação, há projetos de investigação conduzidos aqui, tem também uma vertente de consultoria, portanto, muito ligada com o desenvolvimento dos países, principalmente também dos países em desenvolvimento, perdoem-me o pleonasmo, mas em estreita ligação com os países, com diferentes países, temos esta vertente também de consultoria, na área do governo eletrónico, da participação eletrónica, dos processos de tomada de decisão política assentes em evidências científicas, em resultados de investigação científica, tem também uma componente de capacitação e de construção de redes, que é isso também que nos permite evoluir e aprender uns com os outros. Depois, no meu outro chapéu também do Paul Hobbs, que é uma plataforma do SEX, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, que atua nestes diferentes 3 eixos da ciência, da comunicação e cultura, procurando fazer uma monitorização destes campos, procurando também trazer trabalhos de investigação que nos ajudem a compreender as opções políticas e as opções ao nível das políticas públicas para estas áreas. E por último, mas não por fim, o GT da SOPCOM de políticas que coordeno com a professora Ana Pinto Martinho, que também se debruça sobre as políticas para a comunicação, sobre a regulação e, portanto, já estamos a ver aqui, são demasiados chapéus e às vezes é complicado colocar tudo, tornar visíveis as ligações entre eles. Enfim, procurando ir agora, sem mais demoras, direta à apresentação propriamente dita. A participação como chavão, digamos assim, ao nível da investigação, ao nível dos programas dos governos e dos programas políticos, tem sido uma tendência. Desde há mais de uma década que a participação surge como resposta política de sucesso, porque vende. Procurar o envolvimento, procurar a inclusão, procurar a participação e o envolvimento dos cidadãos nos processos de tomada de decisão é algo que está na moda e que tem vindo a estar muito na moda desde há mais de uma década. E por isso aparece sempre, retórica ou não, isso já seria outra discussão, a participação ainda é vista como uma tendência grande, quer no campo político, quer no campo da investigação científica. Ocorre num contexto que todos nós tão bem conhecemos agora, em que os desenvolvimentos tecnológicos, as inovações são de tal ordem que às vezes nos é difícil acompanhar tudo isto. A globalização também veio trazer enormes desafios, e aqui colocamos do ponto de vista da participação, mas nós sabemos isto muito bem no campo dos média, como os desafios têm sido enormes e como muitas vezes nos deixam com com o que alguns investigadores têm chamado como desorientação normativa, e causa-nos, às vezes, coloca-nos problemas e questões bastante complexos. Em todo o caso, e apesar de tudo isto, estava eu então a dizer que, apesar de termos que ter necessariamente em conta
a importância de olhar para a participação, considerando todo este novo ambiente, e eu ia dizer ecossistema, mas não gosto muito da palavra, mas considerando então todo este ambiente e todo este contexto, não convém esquecer também o lado analógico. Esta nota é importante para mim porque daqui em diante vou-me focar sobretudo na participação eletrónica e queria frisar que a participação com recurso ao analógico, com recurso ao offline, está e deve estar também sempre na nossa mente. Como conceito, a participação eletrónica, neste caso, tem vindo a ser descrita, principalmente na literatura científica que eu fui consultando nos últimos anos, que é mais próxima do governo eletrónico, e portanto tem aqui um bias, um enviesamento necessariamente, mas o conceito de participação eletrónica é-nos apresentado como um conceito que tem barreiras difusas, que carece de uma certa autonomia na sua identidade, no seu reconhecimento, na sua coesão, precisamente porque os contributos para a área da participação eletrónica provêm de áreas disciplinares diferentes, provêm de trabalhos de investigadores que têm formações diferentes, que têm até epistemologicamente ideias e princípios, técnicas e estratégias diferentes, tradições diferentes, e portanto isto faz com que ao mesmo tempo seja uma riqueza para a diversidade do campo e ao mesmo tempo seja assinalada como uma certa fragilidade, se assim quisermos, mas constatamos de facto que como o conceito da participação eletrónica carece ainda desta identidade precisa e desta definição muito bem delimitada. Encontramos também na literatura o enquadramento da participação eletrónica à luz destes dois campos, eu ia dizer chapéus, mas não queria repetir-me, mas à luz destas duas lógicas. Por um lado, a lógica do governo eletrónico, e aqui olhamos para a participação eletrónica como algo vertical, top-down, em que há uma ação mais unilateral, em que os governos têm um papel preponderante na disponibilização de ferramentas, de iniciativas, de ações relacionadas com a participação eletrónica e quase como que convidam os cidadãos, as comunidades a participar e a envolverem-se. Por outro lado, um outro caminho em que encontramos os trabalhos da participação eletrónica tem mais que ver com uma perspectiva da democracia, uma perspectiva em que olhamos para os diferentes intervenientes de forma mais horizontal, em que há uma maior complementaridade, em que há uma certa lógica de poder compartilhado e, portanto, já não há tanto já não há esta visão mais unilateral e até, de certa forma, hierárquica, como há na outra perspectiva. Gosto sempre de recordar o trabalho deste investigador, Ronnie Medaglia, que num dos seus trabalhos nos apresenta este mapa do campo da participação eletrónica. Eu sei que já é de 2012, mas gosto sempre de olhar para isto porque visualmente me ajuda a perceber que é tão simples quanto isto. Há um conjunto de atores envolvidos na participação eletrónica que conduzem ou podem conduzir um conjunto diversificado de atividades que têm um determinado resultado. Portanto, com esta figura não me importa tanto a listagem que o autor fez, mas sim a categorização e olhar para a participação eletrónica nesta lógica de, não é de processo, mas nesta lógica mais sequencial.
que estava eu então a dizer, um conjunto de atividades de participação eletrónica que resultam ou que têm como objetivo chegar a um determinado efeito e são influenciados, que são necessariamente influenciados por um conjunto de resultados a partir da monitorização e da avaliação, que é muito importante para melhorar as próprias iniciativas e atividades de participação eletrónica e que são influenciadas por um conjunto de variáveis contextuais enorme. E é um pouco aqui nesta diversidade das variáveis contextuais que eu gostava também de realçar, não sem antes também deixar esta nota da categorização que nos é apresentada. Neste slide encontramos então as 3 formas de participação eletrónica que nos são apresentadas pelo Departamento Económico de Assuntos Sociais e Departamento Económico, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas. Tenho sempre dificuldade em traduzir para português. Que nos apresenta esta distinção entre 3 formas de participação eletrónica, que para nós das ciências da comunicação pode parecer um pouco estranha, mas depois começar a trabalhar sobre estas formas e começar a escrutinar e a perceber exatamente o que envolve cada uma delas, começa a fazer um certo sentido, porque é uma lógica até um pouco de gradação, ou seja, num primeiro momento pensarmos na participação eletrónica sobre o ponto de vista da provisão de informação, o e-information, o dar informação às pessoas. Ninguém conseguirá participar com significado e com uma participação verdadeiramente informada e comprometida se não tiver informação, se não houver informação de base que permita informar o ato o ato de se envolver com alguma coisa ou alguma atividade ou alguma iniciativa. Num segundo momento, olharmos para a participação eletrónica do ponto de vista do e-consultation, que é como se fosse o segundo passo depois da provisão da informação, em que de facto ouvimos o outro, ouvimos-nos uns aos outros para conseguirmos em conjunto chegar a esta terceira fase que é o ex libris, ou o terceiro e o momento ideal da participação eletrónica, em que há de facto um processo de tomada de decisão em conjunto, a partir da informação que foi dada e a partir da consulta das diferentes partes envolvidas. Com as inovações tecnológicas, com as redes sociais, com o digital, a promessa de que o digital ia melhorar muito a participação eletrónica foi muito visível, ou é muito visível em muitos trabalhos que nós consultamos, a partir destas palavrinhas-chave que aqui encontramos, porque vai permitir haver um maior escrutínio público, porque vai ajudar a mitigar a corrupção, porque permite chegar a mais pessoas, porque permite responsabilizar mais as instituições e os atores envolvidos, porque vai permitir aumentar a confiança nas instituições, porque vai permitir fazer com que haja mais transparência, porque permite consolidar o princípio democrático básico universal de acesso à informação. Portanto, é quase um clichê hoje em dia nós olharmos para o digital à luz desta promessa, não é? Tentando lembrar-nos da promessa de que tudo isto ia acontecer, mas sem considerar também o lado um bocadinho mais cinzento, o lado de todas as comunidades que podem ficar excluídas, de todas as consequências que daqui podem advir, e se eu enverdar por aí perco-me no tempo e não queria mesmo fazê-lo. Por isso, avançando agora então para o terceiro momento, algumas considerações a partir de investigações que eu tive a oportunidade de fazer em conjunto com outros colegas, que este trabalho tinha como objetivo perceber
quais são as variáveis, quais são os fatores que nos ajudam a perceber porque é que as câmaras municipais adotam redes sociais. Portanto, partindo do pressuposto que, a partir daquela promessa de que o digital e as redes sociais, e aqui estou a pôr tudo no mesmo saco, nos vêm trazer um enorme potencial de maior envolvimento, de maior participação, de maior inclusão de diferentes comunidades, então o primeiro passo é eles existirem, certo? E então fomos procurar perceber o que é que, em primeiro lugar, condicionava a adoção das redes sociais. Com o chapéu aqui da Universidade das Nações Unidas, focando-me no governo local, fomos tentar identificar esses fatores determinantes, a partir de um conjunto de hipóteses. E estas hipóteses tinham que ver com características do município, e não só, com características também da população. E o que é que nós percebemos? Percebemos que há muitas variáveis, há muitos aspectos que influenciam de facto a participação e a forma como ela decorre, neste caso, ao nível local. Aqueles municípios que pois, medimos isto de diferentes formas e com diferentes variáveis, mas aqui a mensagem principal é que conseguimos encontrar uma relação entre aqueles municípios que se revelavam mais comprometidos com questões de transparência, serem transparentes para com os cidadãos, disponibilizarem informação, disponibilizarem relatórios de contas e atividades, portanto, desse ponto de vista, esses municípios que estavam mais comprometidos com a transparência, com valores e princípios relacionados com a transparência, utilizavam mais as redes sociais. Procuramos depois também perceber outras questões relacionadas, por exemplo, com a capacidade administrativa e económica do município e também, como suspeitávamos, uma vez que para haver atividade e para procurar envolver as comunidades e os cidadãos procurar envolver as comunidades e os cidadãos nas atividades dos governos locais através das redes sociais, requer um investimento, não basta estar presente. E, portanto, este ter conta e o estar presente nas redes sociais será o passo número 1 ou o passo número 0, se assim quisermos, para fazer com que isso aconteça. E são necessários recursos, e a investigação mostrou-nos que, de facto, os municípios com maior capacidade administrativa, com maior capacidade económica, têm tendência a mostrar um maior investimento em diferentes plataformas, em diferentes redes sociais. Percebemos também que o contexto político dos governos locais é uma variável a ter em conta, assim como, e isto foi um dado extremamente curioso, a paisagem mediática local. O que é que nós percebemos? Percebemos que, através dos dados, havia indícios de que é expectável que, havendo um número maior de órgãos de comunicação social local, os municípios tivessem uma presença menos diversificada nas redes sociais. Portanto, possivelmente tencionamos explorar isto em trabalhos futuros, mas possivelmente isto faz com que os municípios percebam que tem que haver uma atenção maior para chegar às pessoas, havendo uma paisagem mediática menos diversificada e menos presente, será necessário intervir através de outras formas para procurar chegar aos cidadãos. E aqui eu sei que estamos a falar de coisas diferentes e objetivos diferentes, mas foi uma das pistas que nós conseguimos obter e que requer necessariamente de trabalho mais aprofundado a partir daí. Tenho ali outra conclusão sobre a competitividade política, mas já lá vou voltar com as notas sobre este outro trabalho, por isso não vou gastar agora tempo a refletir sobre esse aspecto que tinha ali atrás.
Um outro trabalho que nós fizemos foi na mesma linha de entendimento, digamos assim, que foi tentar perceber, olhando para diferentes variáveis do ponto de vista da oferta, neste caso também das câmaras municipais portuguesas, e considerando também o ponto de vista da procura, ou seja, dos públicos, se nós quisermos, dos cidadãos, que, que são destinatários, neste caso, das iniciativas dos governos locais, procuramos perceber, à luz deste mapa, deste enquadramento muito próprio do mercado político, procuramos perceber com diferentes variáveis do lado da oferta e do lado da procura, procuramos perceber as variáveis, então, que nós podemos e devemos ter em consideração ao olhar para a participação eletrónica. E ao olhar para a participação eletrónica, a partir desta premissa muito básica, que é a presença nas redes sociais. Portanto, sempre pensando nisto como um dos primeiros passos. As variáveis do ponto de vista da oferta tinham sobretudo a ver com características dos próprios governos locais, muito à semelhança do trabalho que fizemos anteriormente, mas aqui foi uma investigação mais densa, bastante mais completa, mesmo ao nível dos dados recolhidos e das variáveis utilizadas para medir cada uma destas dimensões, foi bastante mais complexo e bastante mais completo, mas perdi-me, voltando ao raciocínio, estava eu a dizer então que do lado da oferta considerávamos variáveis que têm a ver com as características dos governos locais e também com o perfil dos próprios presidentes de Câmara, tentar perceber se eram características relacionadas com elementos caracterizadores do Presidente de Câmara que nos davam pistas sobre uma maior ou menor presença nas redes sociais. Aqui já vamos um bocadinho mais além, já fomos perceber também a atividade nas redes sociais, mas é sobretudo, no outro trabalho era mais a presença, neste já vamos um bocadinho mais além com a atividade, mas já terei a oportunidade também de deixar notas sobre isso. Relativamente à procura, perceber que elementos, que variáveis da própria população é que interferiam ou não, da própria população e do município em questão é que interferiam ou não com a participação ao nível local. Uma vez mais, percebemos que os recursos são um dos fatores mais importantes, recursos económicos, recursos humanos dos municípios, são um dos fatores mais importantes na utilização, no momento de decidir utilizar as redes sociais para interagir com os cidadãos. As variáveis relacionadas com questões políticas de que há bocado não falei, também se mostraram aqui, surgiram aqui com grande força. Percebemos que quanto maior era a competitividade ao nível eleitoral autárquico, maior era a atividade daquela Câmara Municipal nas redes sociais. Portanto, um município mais dinâmico, em que não há tanta estabilidade ao nível do poder político, tinha tendência a ser mais ativo e mais dinâmico. Os municípios, uma outra conclusão a que chegamos, curiosa, e encontramos também respaldo disso em alguns trabalhos científicos, foi que os municípios portugueses liderados por partidos mais à esquerda se revelaram mais ativos nas redes sociais. Outras variáveis relacionadas com os níveis de educação, com a idade, também foram tidos em conta. Percebemos que em comunidades, em municípios com população, com níveis mais elevados de educação, havia tendência a uma maior atividade nas redes sociais. Percebemos também que a idade dos próprios presidentes de Câmara não foi uma variável que se revelou como muito importante, embora houvesse estudos que nos apontavam
para presidentes de Câmara com idades mais jovens, tinham tendência a apresentar municípios mais dinâmicos nas redes sociais. No nosso trabalho não encontramos pistas que nos levassem nesse sentido. Encontramos sim dados que nos mostraram que o tamanho da população se associava diretamente ao dinamismo do governo local nas redes sociais. Quanto maiores fossem os municípios, maiores, isto também é relativamente expectável, maior era a atividade. Quanto maior era a percentagem de população idosa nesses mesmos municípios, menor era a atividade. À partida, é expectável que municípios com população mais jovem procurem também estar onde os municípios estão, e por isso pode ser nesse sentido. Depois, duas últimas notas. Os municípios em que a população revelava um poder de compra mais elevado, também verificamos que isso era um fator que influenciava positivamente a atividade dos governos locais nas redes sociais. E acho que com isto cobri todas as notas. Estava aqui a tentar organizar o pensamento. Temos um último slide, julgo que ainda tenho tempo para muito rapidamente passar por ele, que tem a ver com um trabalho diferente que nos coloca a participação, que nos faz questionar, faz pensar sobre a participação a partir de um prisma diferente. Neste caso tem a ver com o processo de revisão e de transposição para o contexto nacional legal da Diretiva dos Serviços de Comunicação Social Audiovisual. Lembrar-se-ão muito bem da taxa Netflix e de todo o debate que houve à volta disso. Nós procuramos perceber como é que foi o processo de consulta, o multi-stakeholderismo, considerarmos diferentes stakeholders, diferentes atores neste processo de transposição da diretiva para o contexto doméstico nacional. Chegamos à conclusão que, apesar de, nas entrevistas que fizemos com diferentes responsáveis por organizações relacionadas com a produção fílmica em Portugal, verificamos que os aspectos que eles mais referiam tinham a ver com a falta de recursos, a falta de poder real e efetivo e até simbólico de afirmação no contexto nacional. Portanto, houve de facto um processo de consulta pública, mas este processo de consulta pública iniciado pelo governo foi um processo de consulta pública com contornos muito específicos, com contornos que condicionaram o resultado final. Isto é, a proposta apresentada pelo governo e submetida à consulta pública tinha já uma proposta muito concreta para haver a taxa Netflix e, portanto, não deu aso a que outras propostas, outras visões fossem recolhidas e fossem consideradas, porque estava já conduzida num certo sentido, estava já um pouco enviesada. Além disso, em processo de consulta pública que decorreu em pleno período, tipicamente de férias de verão em Portugal. E, portanto, a reflexão atempada, o tempo necessário para convocar estes diferentes atores, que por sua vez já têm dificuldade de afirmação, pela falta de recursos, pela falta de redes eficazes no meio, pela pequenez, se me permitem a expressão, dos produtores nacionais de cinema e de televisão em Portugal, num contexto necessariamente pequeno como é o do mercado português. Portanto, tudo isto aliado a estes fatores relacionado com o tempo em que foi submetida a consulta pública em pleno mês de verão e a proposta que já conduzia o resultado final num certo sentido, portanto, enfraqueceram e enfraquece a participação e o envolvimento das diferentes entidades que teriam um contributo importante a dar neste processo, e
por ser precisamente um processo que tem um impacto direto nos produtos que aos quais nós vamos ter acesso através dos serviços de vídeo a pedido. Com isto me calo, vou minimizar isto, que é para vos conseguir ver outra vez, que eu fico sempre aqui às escuras. Ok, cá está. Vou interromper a partilha, agradecendo muito, uma vez mais, o convite. Acho que não me excedi muito no tempo. Obrigada. Obrigada pela atenção. Eu já interrompi a partilha, mas isto continua aqui. Ou sou... não, sou eu que estou a ver. Já não vem? Não, continua. Ainda vemos, sim. Ainda vemos, sim. Já está. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, por esta apresentação tão rica, tão interessante para pensar a participação. E agora abriremos um breve espaço para debate, para perguntas que certamente estas apresentações suscitaram. E, portanto, o primeiro é sempre o mais difícil. E eu posso... A Ana Cátia, acho que levantou o braço, não foi? Sim, Marisa, obrigada. Obrigada. Talvez seja melhor, obrigada, já agora, talvez seja melhor colocar já todas as questões. Sim. Poderá ser assim? Sim. Sim, então muito bem. A primeira será para o Paulo ou para a Paula, pronto, poderão depois ver, que é a relação, eu estava a ver a apresentação e questionava-me sobre o fator preço. O fator preço na relação que estavam a estabelecer entre o consumidor e o ato de compra, por uma marca que vai de encontro aos seus valores, à identidade, este valor percebido da marca leva o consumidor, especialmente os mais jovens, a pagar mais, por exemplo, por uma marca que o represente? Pronto, esta é a primeira questão. Em relação à Mariana, de facto, os estudos são muito interessantes e eu queria só colocar aqui duas questões. Uma é em relação aos resultados da investigação, se tiveram em conta que não só o perfil dos autarcas, mas até a própria composição dos departamentos de comunicação que gerem essas redes sociais. São compostas por pessoas mais novas ou mais velhas. E uma outra questão é em relação à diferença das redes sociais. Falavam a questão das pessoas mais idosas, dos municípios das pessoas mais idosas, e isto reflete-se depois nas redes sociais, entre a utilização de um Facebook, por exemplo, e de um Instagram. Julgo para já é tudo. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se o Paulo quer comentar, quer falar algum ponto. Força. Posso complementar. Bem, obrigada, Ana, pela pergunta, pelos comentários. A sua pergunta, eu digo que foi uma das grandes inquietações da investigação, foi perceber tanto a quanto ia esse envolvimento do público nos atos de consumerismo, e todas as nuances que implicam isso, porque quando nós estamos a falar de consumo, nós estamos a falar pelo aspecto antropológico também, de imagem, a imagem construída de consumo, quando isso vai para as redes sociais, todo o capital que isso gera, né, imagético, simbólico para as pessoas, e principalmente nessa geração, que é uma geração, particularmente para a minha investigação, falando, né, numa investigação que ainda está em curso, eu estou a trabalhar com pessoas que se auto-identificam mulheres de 18 a 26 anos e também mulheres acima de 26 anos. Tive também algumas respostas de homens, né, ao inquérito, e vou ter alguns grupos focais a serem realizados agora nos próximos meses, mas para dizer que, pelo inquérito, ainda sem tanto o aprofundamento dos dados, mas já dados, nós fizemos claramente a pergunta se as pessoas compram alinhadas aos seus valores ou se elas boicotam alinhadas aos seus valores. E claramente a resposta de boicote ela é muito mais expressiva, porque querendo ou não, o não comprar ele é muito mais evidenciado do que o comprar. Existe muito mais esforço na compra do que esforço do não compra.
Isso não quer dizer que o não comprar, ou seja, o boicotar a marca, ela também não é apenas discursiva, ou seja, eu não concordo com a publicidade da marca, eu digo que não vou comprar mais daquela marca, mas a depender das condições, eu posso quebrar isso, ou seja, é inclusive algo que na investigação nós falamos um pouco sobre o consumerismo de aparências. Então, existe também essa nuance nas redes sociais eu digo que eu não compro, mas no secreto eu compro a depender das outras condições. Mas, de uma forma geral, o que nós podemos concluir também como algo que é inegociável é que esse tipo de comunicação publicitária dita ativista, né, porque até o conceito dela ser ou não ativista também ele é relativo, porque pela própria ordem de poder, a marca ela está num eixo de poder onde ela é poder, ela é status quo, ela não é contra status quo, então a própria militância e o ativismo dela já é algo possível de crítica, ou seja, será que a marca ela pode, a depender de que marca é, isso falando de marca produtos ou serviços, né? Não estou a falar de marcas governo ou de marcas de organizações de movimentos, mas falando de marcas de produtos, o que se percebe é que há sim um risco muito elevado, a depender de onde essa publicidade está e de como é feita como é feita essa discussão pós-campanha, ou seja, como é que a marca se posiciona. Por exemplo, há um caso muito emblemático, que inclusive foi palco de uma discussão no Sopcom, em que nós falamos um pouco sobre o caso da Bud Light, o caso da Bud Light nos Estados Unidos, onde eles chamaram para a campanha como uma forma, né, pouco autêntica de tornar a marca mais atrativa para o público mais jovem, pela justificativa de que a marca estava a envelhecer, chamaram uma influenciadora trans que fez toda a sua transição nas redes sociais, ou seja, extremamente magética, chamou para que ela comemorou com ela o seu 1 ano de transição de gênero, fazendo uma lata comemorativa com o rosto dela. E esqueceu que o seu público é um público do meio oeste americano, extremamente tradicional, extremamente conservador, extremamente apegado ao produto e à comunicação, enfim. E isso houve, e aí o impacto foi tanto imagético, tanto da reputação da marca, quanto financeiro, porque ambos os lados não compraram a ideia. Então, o público a favor da influenciadora e das causas e os movimentos LGBTQIAP+, boicotaram a marca e os conservadores, que eram o público original da marca, também boicotaram a marca. Então, claramente, há um impacto nas ações, enfim. Então, assim, numa ordem muito ainda preliminar, o que eu poderia te dizer é que o preço ou o valor percebido da marca é importante, a autenticidade e a notoriedade, e que sim, o preço do produto, ou seja, o envolvimento econômico com os atos de consumerismo, eles são muito relativos e eles passam por várias questões, inclusive eu tenho como comprar um produto mais sustentável, eu tenho como fazer, eu tenho a vontade, mas eu consigo concluir essa vontade numa compra, ou ela permanece apenas como esse engajamento em Marvel? Não sei se eu respondi, mas eu acho que é muito por aí. Sim, Obrigada. obrigada, Paula. Obrigada. Posso só complementar com só 2 ou 3 questões. Estando completamente de acordo com a Paula, nós sabemos que ao nível das estratégias de marketing, as decisões sobre o preço, a variável é fundamental, não é? E enquanto o preço servir, obviamente, para posicionar produtos, há uma TED Talk muito engraçada do Rory Sutherland, do publicitário, que ele diz que, inclusive, devíamos escolher o vinho de olhos vendados, porque normalmente somos muito sugestionados pelo preço. Portanto, é curioso, de facto, nunca falámos sobre isso, mas esteve sempre aqui um bocadinho o tal valor intangível, não é? Que é o facto do consumidor querer também agregar-se e participar exatamente junto da marca. Portanto, obviamente que também reforço muito o que a Paula referiu, não é? A importância e o fazer parte, enfim, das decisões dos consumidores também
também a questão do preço. Posso eu, Maria? Sim. Sim, claro. Obrigada. Sim, obrigada. Estava aqui a olhar para as minhas notas, muito obrigada, Ana Cátia. De facto, nós, nestes dois trabalhos que nós mencionamos, o departamento, as características dos departamentos de comunicação não foi tido em conta, só do perfil do presidente camarário, portanto, o líder. Obviamente que isso relaciona-se também com a capacidade administrativa e financeira do município, mas a verdade é que noutros trabalhos que nós temos, em que procuramos perceber um pouco da estrutura orgânica das câmaras municipais e como isso impacta o modo como elas investem ou não nas tecnologias, a conclusão a que chegamos é que o panorama no contexto português é muito, muito, muito diverso. Aliás, a maioria das nossas câmaras municipais não tem sequer aquilo que nós possamos chamar de departamentos de comunicação, não é? Muitas das câmaras municipais da dimensão média, aquilo que têm é um assistente do Presidente da Câmara que é um bocadinho mais atento a estas questões e um bocado mais expedito e, portanto, pressiona para, vamos abrir conta aqui, temos de estar ali, temos que fazer aquilo, temos que seguir a tendência, temos que, portanto, a comunicação desse ponto de vista, do ponto de vista da comunicação estratégica e organizacional, ao nível dos governos locais, ainda está muito pouco desenvolvida. Claro que temos os extremos, não é? Em Portugal temos os extremos, mas ainda está bastante pouco desenvolvida, diria eu. Mas neste caso, nestes trabalhos, não. Só consideramos o perfil do Presidente de Câmara. Começamos por aí. Relativamente às características das populações, a idade foi de facto, embora eu acho que hoje em dia vale o que vale, não é? Porque já temos muitas populações, muitas gerações mais velhas que já marcam presença muito assídua, mas é em determinadas redes sociais. Esta destrinça, esta diferença entre diferentes tipologias de redes sociais, nós ainda não a consideramos. Portanto, era só, na altura foi feita os trabalhos, a seleção das redes sociais normalmente é feita pelo número de utilizadores ou pelas redes sociais que mais utilizadores têm no contexto português. A seleção é um pouco feita por aí, mas de facto é muito interessante se nós conseguirmos perceber diferentes características e diferentes públicos-alvo, se isso faz com que se alcancem resultados e objetivos diferentes, sim, mas ainda não fomos por aí. Obrigada, Mariana. Muito bem. Eu já agora só colocava uma pequena pergunta à Mariana e depois eventualmente faremos uma nova interpelação, mas também estamos mesmo na reta final, ou quase no tempo limite desta sessão, embora pudéssemos ficar aqui a tarde toda, mas Mariana, já agora eu queria perguntar-te, ou através da investigação que tens feito, ou através de outras investigações com as quais tens tido contacto, se existe alguma correlação, alguma relação entre o tipo de consumo noticioso, se ele existe ou não e de que forma, e depois a participação dos cidadãos a um nível municipal, nomeadamente através das redes sociais. Tu tens alguns dados sobre esse assunto das tuas investigações ou de outros estudos com os quais tenhas contactado? Não, está na gaveta, mas ainda não consegui ir por aí. Mas é um lado que eu queria muito explorar. Tenho a certeza que vamos encontrar coisas muito giras, mas não. Nem do ponto de vista de investigação que eu própria tenha conduzido ou estado envolvida, ainda não pesquisei, mas agora já me deixaste aqui outra vez a pulga, porque é de facto uma daquelas perguntas que surge com frequência quando tenho algum tempo para pensar sobre estas questões.
Sim, Sim. essa ligação entre o tipo de consumo e de vinculação, por exemplo, às marcas tradicionais, ou forma de acesso às notícias, em que plataforma, e depois, no fundo, o envolvimento político, cívico, a mobilização nesse sentido, e fico contente por estares também com isso na cabeça, porque isso poderá eventualmente dar origem a novas investigações. Eu acho que isso pode ser muito, muito interessante. Podemos pensar nisso, podemos pensar aqui numa task force para Exato. lidarmos com este Numa tema, acho que sim. parceria. Muito bem, muito bem. Eu pergunto se mais alguém tem alguma interpelação, já estamos quase no final. Maria José? Mais ninguém tiver, se alguém tiver, eu dou espaço, mas ora bem, então para já agradeço as duas apresentações, foram ótimas e gostei muito das interpelações que fizeram à área de públicos e audiências. Eu tinha aqui só duas questões para a Mariana. Uma, se eu entendi bem, tu indicaste que terá sido nas autarquias ou nos espaços políticos mais à esquerda que se encontrou um maior uso das redes sociais, se eu entendi direito. O que não está em consonância com outras percepções públicas que temos e, portanto, a minha questão para ti relacionava-se com esta dimensão, e a outra é a questão do algoritmo, não é? Porque quando nós falamos destas questões digitais e da governança digital, a questão do algoritmo, que não esteve ainda aqui muito presente, não é? No que nos trouxeste, mas se é algo com que vocês já se têm deparado. E era isto, e muito obrigada. São duas brilhantes formas de terminarmos. Porquê? A primeira observação, esta conclusão de que nós chegamos de que os presidentes de Câmara, assumidamente de esquerda, a liderarem municípios portugueses, revelaram uma presença maior nas redes sociais. Isto hoje em dia, reparem, estes dados, eu agora não queria cometer nenhuma, tinha que ir lá ver, mas estes dados foram recolhidos em 2018, talvez, portanto é giro agora pensarmos, portanto não refleti duas vezes ao trazer esta conclusão para aqui, porque de facto à luz do que hoje se tem passado, sim, portanto faz todo o sentido nós questionarmos isso, porque os dados foram recolhidos já em 2017, 2018, creio eu, portanto esta questão em particular com a relação com a esquerda hoje poderá, sim, poderá levantar questões e poderá não estar tão coincidente com a tendência atual global. O algoritmo ainda não, também. Eu acho que aqui há tanto por perceber, e isto tem que ver com políticas, tem que ver com consumos noticiosos, tem que ver com o posicionamento das marcas, tem que ver com uma série de coisas e uma série de assuntos que são transversais. Como é que nós agora estivemos a estudar todos estes assuntos, como é que nós agora, com o algoritmo, conseguimos continuar a olhar para os nossos resultados e conseguimos continuar a ter resultados fidedignos e até, não é fidedignos a melhor palavra, mas quer dizer, o algoritmo faz muito do trabalho de direcionamento, de seleção, que enquanto que antes se revelava como um objeto de estudo extremamente interessante, parece que hoje se esvazia um pouco, ou faz com que tenhamos que olhar para isto com lentes radicalmente diferentes. Por isso ainda não. Nós agora, estes trabalhos todos na área
da participação foram feitos há 2, 3 anos atrás, agora é a altura de renovar e de olhar para isto com outras, à luz de outras tendências necessariamente, por isso sim, é uma porta que se fecha e uma janela que se abre para ver de forma diferente. Muito bem. Eu penso que podemos dar terminada a nossa sessão tão rica e tão estimulante em termos de reflexão, pontos eventuais para o futuro, um olhar também vinculado àquilo que se passa no mundo mediático e nomeadamente o mundo publicitário. A todos agradeço a participação e as comunicações apresentadas e agradeço obviamente à audiência presente por ter estado aqui conosco, sendo que esta sessão depois será disponibilizada no YouTube para que todos possam aceder, mesmo não tendo estado presentes aqui conosco no dia 15 de janeiro, agora são 4 e quase 10 da tarde. Mais uma vez agradeço e encontramos-nos muito provavelmente no segundo encontro desta terceira temporada do GT de Públicos e Audiências. Obrigada mais uma vez a todos. Muito obrigada.